Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o RP11. E nesse mês a gente tem notícia boa, né? Calma, não alugar o River One, mas assim, tá em processo. Mas temos notícias boas, assim, me parece, né, que começamos a ver algum tipo de luz no final do túnel. Talvez, né? Vamos ver até que ponto que isso é simplesmente a gestão colocando para dar uma animadinha no relatório, ou seja algo de fato, né, vindo a acontecer. De toda forma, a gente vai acompanhando aí essa situação. O fundo vem trabalhando forte para reduzir a vacância, não só do River One, como dos outros ativos. É aquela coisa. O grande problema é o River One. Ponto. É o problema do fundo. Porém, os outros ativos que tem vacância, que ele vem trabalhando para reduzir, Mário Garneiro, Delta Plaza, ele tá conseguindo. Então, assim, ele tá eliminando os problemas, pegando a lista de problemas, tá só riscando. Ó, Delta Plaza, esse aqui, Mário Garneiro, esse aqui foi embora. Enfim, vai chegar num ponto que o único problema que a gestão vai ter que tomar conta é, de fato, o River One. E pra gente fica bom, né? Porque aí vai tirando aí um pouco de peso e um pouco de preocupação. De toda forma, são 95 mil cotistas angustiados, né? 51 mil metros quadrados de ABL, sendo que grosso está todo no River One, 10 ativos, liquidez é boa, vacância altíssima, isso aí já não é de hoje, né? Desde o momento que o River One entrou dentro do fundo. Fundo nos últimos meses, ó, setembro pagou 45, outubro pagou 28 e agora 27. Por que caiu tanto a distribuição? Por conta do fim da RMG que tinha lá no River One. Então, caiu bastante e agora a gente tem que esperar voltar, né? Tem que esperar alugar o River One. Alugando o River One, pode ser, a gente nem sabe se vai, mas pode ser que volte para esse patamar de 45 centavinhos. Querendo ou não, o fundo está sendo negociado a R$ 50. Se voltar, cara, dá quase 1% ao mês. Então é aquela coisa. Comprar RBRP agora faz sentido? Putz, é um carrego horroroso, né? No momento atual, um carrego horroroso. Vai ficar recebendo aí 6%, bem pior que a poupança. Mas, pensando num médio prazo, pode dar um retorno bem elevado, né? Bem elevado. Então, vamos ver aí, né? Ele coloca o seguinte, ó, em novembro, percebemos um aumento na procura por áreas e melhora no valor de locação. É uma tendência histórica, né, que o último trimestre a vacância tem uma queda, né? Ele até coloca aqui os dados de vacância mostrando que no final do ano teve uma queda, né? A absorção líquida também vem subindo, né? Olha só, terceiro trimestre de 21, devolveram 58 mil metros quadrados, no ano devolveram 32, e aqui a gente consegue ver, né? Como é que tá a absorção nesses últimos 2 trimestres. Ah, ele traz o seguinte, ó. Entramos em negociação em dois ativos, né, que tem vacância relevante. Rival e Data Plaza. Data Plaza nem é tão relevante assim, é 20 e poucos por cento de vacância, mas em relação ao fundo é micharia. E tiveram procuras lá no Mário Garneiro e na Venezuela. Ele traz que um dos pontos que dificultou a negociação nos últimos meses foi o custo de investimentos para mudança, né? Uma das opções que eles oferecem para alguns inquilinos é a modalidade turnkey, que é quando a empresa faz a locação do espaço totalmente mobiliado, totalmente pronto. É aquela coisa, a empresa não vai ter gasto com capex, né? Não vai ter que fazer reforma e tal. Ela entra, já tá tudo pronto, tá tudo lá. É só ela se instalar. E aqui a gente tem um projeto, a planta do projeto do River One mostrando como é que tá, né? Então, tipo assim, o negócio já tá pronto, é só você ir lá e sentar a bunda e trabalhar. Então, bem interessante. O fundo pagou aí 27 centavinhos, caiu bastante, o yield está horroroso, né? A gente sabe disso. E temos notícias boas, né? Abriram negociação com duas empresas para alocação de áreas de aproximadamente 2.100 e 4.200 metros quadrados lá no River One. Essa área somada dá aproximadamente 26% da BL do River One, não do fundo, hein? Do River One. Então, isso é bom. Vai reduzir, se vier a acontecer, reduz a vacância do prédio hoje de 90% para algo próximo de 60%, mais ou menos. Então já ajuda, né? Ele ainda coloca que as empresas colocaram o River na lista final de ativos e solicitaram proposta. E eles também colocam, né, que eles não podem afirmar que os contratos serão fechados, mas acreditam que algumas dessas discussões podem se converter. Tratativas de locação do restaurante e área de eventos evoluíram
para discussão de contrato de locação. Muito bom, né? Então, em breve deve ter novidade aí. No Delta Plaza, um aumento da procura relevante depois da finalização do retrofit e uma das propostas está sendo discussão de minuta. Eles não colocaram quantos metros quadrados que vai ser no Delta Plaza. Podia colocar, né, pra gente saber mais ou menos quanto que essas duas locações representam, porque pode ser que chegue mês que vem, pronto, Delta Plaza 100% locado, e aí a gente não sabia dessa informação. Para quem está planejando algum aporte, alguma coisa, é uma informação a menos, né? Não, acho que não custava colocar. Lá no Mário Garneiro, eles estão aí já recebendo uma proposta, né, no mês passado, e eles devem zerar a vacância nos próximos meses. No Castelo Branco, assinaram uma minuta para uma empresa de coworking, é o modelo de receita compartilhada que eles acham que faz sentido lá pro mercado do Rio de Janeiro. Então, vocês estão vendo, né? Tá tudo aparecendo, locação aqui e tal. O fundo tava meio paradão, meio na dele. Agora começou a pipocar, né? Igual quando você vai fazer pipoca na panela e agora a pipoca tá começando a pular para fora da panela. Então, de fato, tá começando a aparecer locações aí e a tendência é que continue. Quem sabe, né? Esse River One, eles não conseguem resolver esse problema logo, né? No portfólio logístico, para você que não sabe, esse fundo é um fundo híbrido, né? As cotas que ele tem do RBRL foi a maneira dele se posicionar no portfólio logístico, né? A gente tem, por exemplo, a LZR, que é a NRI, que tem participação direta nos imóveis. Esse fundo não, ele preferiu fazer um fundo à parte para poder ter essa exposição. Tem vantagens e desvantagens. Cara, a grande vantagem é você poder sair, né? A liquidez que você vai ter desses ativos. E um ponto, né, em momentos, por exemplo, essa loucura que a gente viu no pré-pandemia, né, da bolsa indo lá pro caixa prego, imagina o RBRL subindo pra caramba, ficando com ágio gigantesco. O fundo aqui pode aproveitar e começar a vender e fazer um lucro pros cotistas. Então, assim, eu acho interessante a estratégia. Eu acho interessante. Ainda mais que é um fundo, a própria gestora que toca o outro fundo, então não tem nada assim que você vê que tem algum tipo de problema. E até ele coloca, ó, não tem cobrança de taxa, né? Não tem taxa duplicada. Então, cara, não tem dor de cabeça. Quanto a isso. É maneiras de se fazer a coisa, né? Ele tem estratégia tática que ele fica fazendo giro, né? Com fundos imobiliários, tudo mais, com CRIs também. E tem estratégia de desenvolvimento, que é esse prédio aqui que eles estão desenvolvendo, ó. Um baita prédio, né? Pequenininho, mas é estilo boutique office. 350 metros da Faria Lima, puta localização, e a estimativa de TIR da gestão é de 15% ao ano, uma TIR muito boa. Esse fundo ele faz muito bem isso, né? Eu preferiria, pessoal, muito mais 10 prédios desse do que o River One. Quando a gestão inventou de colocar o River One para dentro, ela fugiu totalmente da proposta que esse fundo tinha no pré-River One. Então, cara, é o que eu comentei todo o vídeo. Eu espero que a hora, assim que alugar o River One, no momento oportuno, que eles peguem e vendam parte do River One. Não precisa vender tudo, vende parte, vende metade da exposição, pega o dinheiro e vai lá e compra 4, 5 prédios desse estilinho aqui, que é de fato o estilo de ativos que o fundo tem, né? Cenário macro, Brasil. Notícias da PEC da transição e os nomes cotados para entregar o corpo de ministro derrubou aí o mercado, né? A gente vê, o DNB subiu e a bolsa caiu, né? Agora no final do mês a gente está vendo a bolsa dando um repiquezinho para cima por conta da PEC que aprovou, que foi só um ano, e aí a bolsa se animou, né? A gente tinha uma notícia horrível e agora uma notícia que não tá tão horrível, tá ruim, mas não é tão ruim assim. Aí a bolsa tá meio que precificando um pouco para cima, né? Mas de fato, a equipe de ministros assim é triste, né? Mas paciência. Vamos seguindo. Essas partes de SG a gente pula, não tem nada aqui pra gente. Aqui, a questão da receita do fundo, né? Hoje entregando tudo que tá tendo de rendimento, 27 centavinhos, caiu, já expliquei para vocês o porquê que caiu, né? Que o patrimônio líquido do fundo. Que bom que não tem alavancagem. Imagina se eles tivessem alavancado para comprar o River One, hein? Hoje a gente já tá, ó, na merda. Ia ser muito provavelmente, se eles tivessem alavancado para comprar o River One, hoje o fundo não estaria nem pagando dividendos pra gente, né? Teria uma situação bem delicada, uma situação bem complicada. Então, que bom que não alavancaram, né? A gente deu sorte, ao contrário do cotista, por exemplo, do XCPR, que se ferrou. Vamos seguindo. Aqui, questão das estratégias, que eu já comentei com vocês. Aqui as alocações, a gente tem a maior alocação River One, 42% do fundo, então de fato é bastante. Se reduzir a exposição pela metade, cara, e comprar um monte de prédiozinho, seria, ó, lindo. E
o RBRL, né, que é uma exposição grande também. Tem a exposição, a estratégia tática, né, que são os giros que ele faz, e a estratégia de liquidez. Aqui, os ativos, né, que a gente já conhece, né, vocês veem, né, ele tem uma participação pequenininha, 1.000 metros quadrados nesse ativo aqui. Tem esse Mykonos, o SLB Somos, o Celebration, o Mauri, o Data Plaza, que ele tá alugando a 20% de vacância, mas, cara, rapidinho eles vão resolver. O Venezuela, que tá com a vacância zerada. O Mário Garneiro, que tem uma vacância pequenininha, também daqui a pouco eles passam a régua nesse prédio. E o River One, que é o grande problema, né? Enfim. E aqui os ativos logísticos, né, que ele detém de forma indireta. São bons ativos. A parte logística desse fundo é muito boa. Os ativos são, assim, tem nem o que falar. São ativos muito bons, localização, assim, excelente. E aqui, para a gente finalizar, como é que tá o foco maior em São Paulo? Metade do fundo em contratos atípicos, o que é muito bom. Vencimento para o ano que vem não tem nada, então fica tranquilo quanto a isso. E evolução da vacância. Essa vacância que subiu aqui, galera, ela sempre esteve alta, viu? Eles maquiaram os dados, já comentei isso com vocês aí nos últimos vídeos, né? Então essa vacância alta já estava alta já mais de ano. E é isso aí. Então, galera, fica aí o vídeo do RBRP. Vocês estão vendo a cota como é que ela está caindo bastante, né? Desde a emissão, a cota ladeira abaixo, por conta do River One. Mas, pelo que parece, a situação ela vai se ajeitar. Pode ser que demore 1 mês, pode ser que demore 6 meses. De toda forma, a partir do momento que ele alugar, tudo indica, né? A gente não pode cravar, mas tudo indica que vai ter algum tipo de carência. Então ele pode alugar o River One e o reflexo nos rendimentos vai ser só lá na frente. Então, para quem está querendo comprar, para quem está querendo entrar, fazer preço médio e etc., é médio mesmo, né? Enfim, pode ser que seja até uma hora interessante. Enfim, não é recomendação de compra de venda de bosta nenhuma, mas a gente vê aí, pelo menos, boas notícias do que tange o River One, né? Tem 1 ano que a gente não via nenhuma notícia parecida como essa, então boas notícias, né? Isso é bom pro cotista. Beleza? Fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa se inscrever no canal, dá aquela moral. Valeu aí, até a próxima. Fui!